O Diário 98 entrevista o economista Marcelo Ribeiro Alves, ele que é secretário de Fazenda do Maranhão. Marcelo, eu te pergunto uma coisa assim que eu acho que é um tema essencial que a gente está debatendo agora. De quem que é a culpa por esse alto preço dos combustíveis? Jorge, os estados, as unidades da federação não fizeram ajuste de alíquota que pudesse representar um aumento de carga tributária dos combustíveis. Desde 2018, 2019, a carga tributária sobre os combustíveis é a mesma. Então, atribuir aos estados essa elevação de preços não é correto. Principalmente porque, Jorge, se você for olhar, essa alta que nós temos hoje no combustível é apenas um caso específico. A gente tem uma alta generalizada e constante em todos os produtos, inclusive produtos da cesta básica, arroz, feijão e carne. Então, esse é o primeiro dado importante para a gente entender essa questão toda. De forma bem objetiva, o que é responsável hoje pelo aumento do preço do combustível é a política de preços desenvolvida pela Petrobras a partir de julho de 2017, vinculando ao preço do praticado no comércio exterior, vinculando o preço nacional ao preço praticado no comércio no mercado exterior. Essa é a primeira questão. E segundo, a, a variação cambial, a desvalorização brutal que nós temos hoje na nossa moeda nacional, das moedas que mais desvalorizou nos últimos anos. Por que há essa desvalorização? Porque é uma descrença no futuro da economia, todo esse caos que traz a insegurança para os investidores que preferem, então, tirar os seus investimentos do Brasil, o dólar, a saída do dólar do mercado, uma fuga do dólar do mercado nacional, e o câmbio aí fica, o dólar fica atrelado à lei da oferta e da demanda. Sai muito dólar, pouco oferta de dólar no mercado nacional faz com que haja essa elevação. E aí, a reboque disso, você tem a elevação do preço dos combustíveis e de outros produtos. Eu vou citar, por exemplo, o caso do arroz. O Maranhão tem uma tradição na produção de arroz. Arroz precisa de fertilizante. Fertilizante você vai comprar, em regra, no mercado internacional, em dólar. Então, você tem um custo maior para a produção do arroz, que evidentemente é repassado por preço. Então, ao contrário do que se afirmou no passado, porque é sempre uma lógica de culpar um outro e de não assumir a responsabilidade pelos erros. Então, quando o preço do arroz disparou, a culpa era dos supermercados que estavam estocando o produto. Quando o preço da gasolina aumentou, a culpa é dos estados que estão aumentando a tributação do combustível. Então, assim, é uma omissão que tende a transferir a culpa para terceiros, quando os instrumentos de política macroeconômica pertencem constitucionalmente todos à União. Sim. Marcelo, eu vou até pegar um gancho no que você falou do preço dos alimentos também, né, dispararam, a gente está aí com a gasolina também num preço extremamente elevado e a gente tem um impacto isso direto na inflação. Por que essa situação ocorre da gente ter uma disparada da inflação hoje no Brasil, que já está quase atingida nos últimos 12 meses, 2 dígitos? A que se deve isso? Se deve a uma falta de uma ausência de uma política econômica consistente, que faz com que nós tenhamos uma desvalorização muito grande no câmbio, na nossa moeda nacional. Atrelado a isso, você tem uma elevação da taxa de juros, que é o que está sendo sinalizado agora no momento pelo mercado, porque você tem que manter essa taxa de juros elevada para remunerar o investimento estrangeiro, porque senão o investimento estrangeiro não vai permanecer no Brasil, e aí a tendência do real é se desvalorizar mais ainda. Então, elevação de taxa de juros, uma desvalorização brutal do câmbio, são responsáveis pela essa alta generalizada que nós temos, não só no combustível, nós temos em todos os produtos. Todos os produtos nós temos uma elevação constante
dos preços, e a população, é evidente, está pagando essa conta. Certo. Marcelo, só mudando de assunto aqui, que a Alcoa, ela anunciou a reativação de sua planta de alumínio, gerando cerca de mais ou menos 2.000 empregos diretos no Maranhão. O governo do estado, ele teve alguma participação nesse processo? Tem à medida que a concessão de benefícios e de incentivos fiscais que incentivam que haja essa retomada da produção, mas é claro que é evidente também que é uma questão econômica relacionada ao mercado externo, não é só incentivo fiscal. Há todo um cenário externo mais favorável para que haja retomada dessa produção. Você tem um montante desses benefícios fiscais concedido pelo governo e como que isso ajuda na geração de emprego? Hoje, no caso específico da Lei de Incentivo ao Desenvolvimento Industrial do Maranhão, o benefício fiscal vai de 75% até 95% de redução do ICMS. Então, Jorge, esses incentivos fiscais que foram concedidos, houve uma mudança na política de incentivo a partir de 2015, ele ajuda a minimizar o principal problema que nós temos hoje na economia. Para mim, o principal problema que nós temos hoje significa geração de emprego e renda. Ou melhor, problema, estou falando de problema, então eu estou falando de desemprego. Então, desemprego batendo a cerca de 15 milhões da população. Então, 15 milhões da população são, você multiplicar por 4, a perda de emprego de família, uma família que põe em média 4 pessoas, são 60 milhões de pessoas. Então, é um número, um número, o dado é preocupante. 15 milhões de desempregados, 15% da população desempregada, num momento de muita tensão social e política, é um dado que para mim, é sempre preocupante. Então, nós conseguimos, com essa política de incentivo fiscal, minimizar o desemprego. Nós temos tido desempenhos bem positivos no CAGED ao longo desses anos, que a gente atribui a dois fatos. Primeiro, a política de incentivo fiscal, e segundo, mas talvez mais importante, que é o nível de investimento público do que é realizado hoje pelo governo do Estado do Maranhão. Então, nós temos o segundo do Nordeste, terceiro ou quarto nível de investimento público maior do Brasil. Então, quando eu falo investimento público, eu estou falando em relação à nossa receita corrente líquida, que é hoje de 11%. Então, nós investimos 11% da receita corrente líquida anualmente, e é evidente que isso traz uma retomada do emprego, principalmente porque esse investimento ele é direcionado para a infraestrutura. Então, o investimento em infraestrutura tem um multiplicador keynesiano, que a gente chama de multiplicador keynesiano, ou seja, a capacidade dele se reproduzir é muito grande, 3, 4 vezes mais. Então, essa, assim, de um modo geral, Sim. os efeitos do incentivo, e por que é que nós valorizamos tanto esses incentivos, sempre exigindo contrapartidas por parte daquele que recebeu o benefício, contrapartidas sociais. Boa parte dos nossos incentivos estão vinculados à geração de empregos, a empregos adicionais. Marcelo, hoje o Maranhão ele possui uma dessas maiores taxas de investimento público do país. Como que isso é possível, dado esse cenário que a gente vem de uma economia, pandemia, com dificuldades? Nós reorganizamos, Jorge, principalmente em 2015, as despesas, reduzindo muito despesas supérfluas, e, por outro lado, houve um rearranjo de todos os investimentos, os incentivos fiscais no Estado. Até 2014, nós tínhamos muitos incentivos fiscais direcionados para CNPJs. Então, tinha um destinatário específico, e, às vezes, só uma pessoa do segmento econômico tinha o benefício fiscal. Então, e muitas vezes não era conhecido, não eram publicados esses incentivos, não eram dados por lei, muito menos publicado em diário oficial. Então, nós modificamos essa lógica, porque é evidente que se o benefício fiscal, se o incentivo fiscal traz
o desenvolvimento de uma empresa ou a geração de emprego com uma empresa, a gente deve estender para todos e tornar isso público. Então, nós modificamos, passamos a conceder incentivos para todos, fizemos um estudo daqueles incentivos que realmente traziam algum, alguma resposta positiva para a população do Estado, reorganizamos aqueles que eram importantes e ampliamos para o segmento, não para uma pessoa apenas, não para uma pessoa jurídica Sim, apenas daquele segmento. E isso, evidente, trouxe resultados, principalmente em geração de empregos. De fato, isso hoje é a maior preocupação do governador Flávio Dino, é a maior preocupação nossa, geração de emprego. Porque, Jorge, não é assim, eu não consigo, nós não conseguimos conceber a economia como um dado. Quando a gente fala em geração de emprego, a gente está falando de dignidade das pessoas. sim. Secretário, só uma última questão. Então, a gente tem observado os números do CAGED e os números de geração do emprego do Maranhão, eles têm sido bem positivos. O senhor atribui a essa reorganização dos incentivos fiscais como um dos vetores de retomada dessa melhora de emprego? Tem alguma coisa mais além disso? Tem, além dos incentivos fiscais, que eu sinceramente eu não considero, é importante, mas na ordem de importância, me parece que o investimento público nessa casa de acima de 10, 11% é o principal responsável por essa geração de emprego, dado o efeito multiplicador, dado o efeito positivo que tem sobre toda a economia. E, claro, a organização e o direcionamento de toda a atividade empresarial que a gente tem procurado fazer aqui no Estado, através das ações da Secretaria de Indústria e Comércio também. Perfeito, secretário. Eu gostaria de agradecer por ter disponibilizado esse seu tempo para falar comigo aqui na sexta. E aí, quando for na segunda-feira que essa entrevista estiver ao ar, eu mando o link para o senhor. George, muito obrigado. Eu estou sempre à disposição. Que vocês precisarem, a gente estará aqui com vocês. Nós temos, assim, eu tenho particularmente a preocupação muito grande com o que está acontecendo no país. Assim, muito conflito político, e isso seja alimentado pelo próprio governo federal, ou seja, alimentando conflitos, num clima social de perda perdas de emprego. Eu vi, acho que foi ontem, eu vi, acho que uma invasão ou uma ocupação, um movimento na bolsa, acho que na bolsa de valores, de pessoas desempregadas, de pessoas desesperadas, angustiadas com essa situação. Então, é algo que a gente pode ter de forma recorrente. Se nós não mudarmos, se o governo federal não passar a utilizar os instrumentos de política macroeconômica que possui, a gente vai acirrar ainda mais esses conflitos, porque o terreno está fértil. 15% da população desempregada é um terreno muito fértil para esse tipo de situação. Então, é preciso que a gente tenha preciso que o governo federal, nós não, o governo federal tenha muito cuidado com a política econômica. Inflação, desemprego e juros altos é uma forma explosiva. Extremamente preocupante. Secretário, queria mais uma vez agradecer a sua participação aqui conosco, tá? Muito obrigado pelos esclarecimentos. Valeu, Jorge. Um abração, meu.